Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte aí bem legal do Gazeta Esportiva, falando muito sobre esse jogão de domingo contra o Flamengo. Aí toda a mídia coloca aí como a final, que é o jogo das melhores equipes do Brasil, e o Palmeiras vem muito focado para esse confronto. Então vamos acompanhar o vídeo aí. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias, e deixe o seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Agora eu vou falar Allianz Parque, porque domingo, 4 da tarde, tem o duelo entre líder e vice-líder do Brasileirão. É, meu amigo, segura a emoção. O Garrafa fala que é aquela final antecipada, né? Os dois se enfrentam para ver quem segue em boa fase no campeonato. Duelo de gigantes. Seu trabalho é incrível e sou fã de como perde o controle e se transforma num monstro verde e furioso. Obrigado. Meus amigos, tá difícil medir forças com esse Hulk alviverde aí, viu? Vou te contar uma coisa. Mas calma lá que não é assim também não. O Hulk malvadão tem pra trocar. Saindo do mundo dos super-heróis para a nossa realidade aqui, o futebol brasileiro. Isso, Hulk, tá de parabéns. Você já deve imaginar que a nossa queridíssima matéria envolve os dois times que vêm sendo os grandes protagonistas no Brasil e também fora dele. Palmeiras de um lado, Flamengo do outro. Domingo é dia de uma das finais do Campeonato Brasileiro, mas você deve estar se perguntando, final? São pontos corridos, tá doido? Sim, o duelo entre o Porco e o Mengão é como se fosse uma decisão, sabe? Aquele famoso jogo de 6 pontos. Isso porque, além da dinastia das duas equipes nos últimos 7 anos, neste não tem sido diferente. Um dos maiores elencos aqui do Brasil também. E temos um respeito muito grande um pelo outro, né? Então vai ser um grande jogo, vai ser um clássico moderno, né, do futebol brasileiro, onde esperamos ver um grande futebol. Desde a primeira rodada, os rivais vêm disputando a ponta da tabela e alterando o dono da liderança. Atualmente, o Verdão é quem puxa o bonde, 4 pontos à frente. Ah, então você tá me dizendo que o Palmeiras é líder, joga em casa, tá voando, favoritaço? Por acaso você se lembra a última vez em que o Alviverde levou a melhor neste duelo pelo Brasileirão? Bora que eu te ajudo a lembrar. Foi lá em 2017, 8 anos atrás, quando deu verde por 2-0 com 2 gols dele. Adivinha? Daverson. Será que o homem tem pouca história nesse confronto? O Mengão vem levando a melhor em cima do seu rival quando o assunto é Campeonato Brasileiro. De lá pra cá foram 14 jogos de invencibilidade, 8 empates com 6 vitórias do Malvadão. Para deixar os rubro-negros ainda mais empolgados e confiantes para a partida, o Flamengo é o único time que tem retrospecto positivo contra o Abel Ferreira. Desde que o Portuga chegou, foram 14 duelos, 3 vitórias do Verdão, 6 empates e 5 vitórias dos cariocas. Bom, quem vai levar a melhor neste duelo de gigantes eu não sei, mas o que todos sabem é que vai pegar fogo. E você, minha querida Michele Janela, amigos e amigas do Gazeta Esportiva, eu quero saber de vocês também. Os times vão disputar até o final do Brasileirão? Quem leva a melhor neste confronto? Depois a gente dá nosso palpite, mas agora nós vamos voltar com o José Paes, que está na Câmara dos Vereadores, onde eu estarei já aqui em São Paulo. Zé, você tem mais novidades? Tem minha cadeira lá. Tem mais novidades sobre o jogão de domingo? Bora, Mi, bora falar mais um pouquinho sobre esse jogaço de domingo, 4 horas da tarde no Allianz Parque, tem Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras tem um probleminha aí pra essa partida, né? O Richard Rios tomou o cartão amarelo contra o Red Bull Bragantino na última rodada do Campeonato Brasileiro, lá em Bragança. Tá suspenso, não atua então diante do Flamengo. Vamos ver como que o Abel Ferreira vai armar esse time. São muitas as opções ali pro setor, tem Lucas Evangelista, tem o Martínez, Emi Martínez também, Aníbal Moreno, enfim, várias as opções aí pro técnico português escalar esse meio campo defensivo
ofensivo do Palmeiras para esse jogo contra o Flamengo. Em relação ao Rafael Veiga, está recuperado de uma lombalgia, não atuou ontem, né, contra o Ceará, ficou fora, está recuperado, pode ser que pinte aí entre os relacionados para esse jogo contra o Flamengo. E o Felipe Anderson, que foi substituído ontem no 11º minuto de jogo, né, a gente mostrou na reportagem para vocês, está com uma lesão na coxa direita, um edema, então deve ficar fora, também deve ficar fora dessa partida diante do Flamengo, mas não é preocupação para o Mundial de Clubes não, tá entregue lá ao departamento médico do Palmeiras para essa partida contra o Flamengo, como eu disse, vai ficar fora, deve ficar fora, mas para o Mundial vai ser peça importante do Abel Ferreira. Vou mostrar para vocês antes de encerrar aqui, eu tinha falado dos quadros, olha esse quadro aqui, Michele, aqui na Câmara Municipal de São Paulo, o quadro dos colonizadores da cidade de São Paulo. Tem gente que eu conheço, olha, o Raposo Tavares eu pego direto, é a rodovia que eu pego, né? Aí tem, ó, Padre Anchieta, todo mundo conhece também, Fernão Dias, esses dias fui pra Bragança, passei pro Fernão Dias também, ali o Padre Manuel da Nóbrega, enfim, muito legal aqui a Câmara Municipal. Tô te esperando, hein, Michele? Tem um cafezinho aqui, vou tomar um cafezinho com a amiga, com o Osmar Garrafa, a galera chegando, vem pra cá que a gente tá te esperando, tá bom? Tô chegando, meu querido, já tô aí. Bom, vamos fechar, fala aqui, pode falar então das Então, é um jogo de 6 pontos. É um jogo de 6 pontos, até porque o Flamengo tá com 18 pontos, o Palmeiras 22 pontos. Se o Palmeiras ganha, deslancha. Abre 7. Deslancha e fica difícil. E eu acho que o Palmeiras vai ganhar. Então, fica difícil agora. O Flamengo precisa entrar com muita determinação. O Palmeiras jogando em casa, né, cara? É difícil. Jogando em casa e eu acho que apesar do Flamengo hoje ser o vice-líder, o Palmeiras está demonstrando muito mais equilíbrio dentro de campo em cada jogo do que o Flamengo que está oscilando. O Flamengo faz jogos maravilhosos, mete 6 no Juventude, mas tem jogo que não consegue fazer um gol em casa. Empatou com o Botafogo, empatou com o outro lá 0x0. Não está constante. Não está constante. Tá e nesse jogo em que a constância é importante, se o Palmeiras caprichar um pouquinho mais nas finalizações... Ganhar por 1x0 é 10x0. Se o Palmeiras caprichar um pouquinho mais na arte de fazer gols... Jogo grande, né? Jogo grande. Tudo pode acontecer. E vai ser 2x1 pro Palmeiras. Então, calma. Tudo sobre esse jogo domingo no Mesa Redonda. Bom, rapaziada, como você viu na matéria, realmente os 2 melhores elencos do Brasil estarão frente a frente no domingo. Então, a expectativa é de um jogão de bola, como eles falam aí, uma final antecipada. A gente vai trazer também um trecho aí do Massini falando muito sobre esse jogo e trazendo uma análise aí precisa sobre os 2 elencos. Bora tocar aí, rapaziada. Muito bem. Danilo Lavieri, depois de despachar o Ceará com 3x0, justíssimo, foi pênalti, parem de chorar. Foram 2 pênaltis no mesmo lance. Vão para frente, né? Porque classificado na Copa do Brasil, primeiro no geral na Libertadores, líder do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Flamengo significa o quê nessa altura do campeonato para você, Danilo? Essa pergunta é boa. O que significa para mim? Eu acho que bom, eu tô tentando projetar esse jogo e eu sinceramente tô com expectativa lá embaixo, Massa. Eu acho que vai ser uns 20 minutos de bom jogo do Palmeiras, pressionando e depois administrando e sem correr riscos. Porque no final, a gente aprendeu já nos últimos campeonatos que empatar com o Flamengo, com o Botafogo, com os times que estão na parte de cima, deixa eu só mutar aqui pronto, com os times que estão na parte de cima da tabela, não é tão ruim assim, né? Então eu acho que o Palmeiras vai tentar por 20 minutos, se não conseguir, vai segurar o jogo, vai jogar por uma bola parada, não vai se expor tanto. Eu não tô achando que o Palmeiras vai jogar para massacrar, para ganhar do Flamengo de qualquer jeito. Eu acho que o Palmeiras sabe equilibrar essa expectativa com a realidade do campeonato e tal. E se você conseguir chegar no Mundial com 4 pontos de vantagem para o Flamengo, eu acho uma boa vantagem, até porque a tabela depois do Palmeiras, depois do Mundial, é uma tabela bem mais acessível do que foi até agora, com Inter fora, Fortaleza fora, vai ter Cruzeiro fora, Flamengo, Botafogo na estreia, Sport na Ilha do Retiro. A tabela depois vai ser bem mais tranquila. Então eu acho que manter 4 pontos para o Flamengo é uma boa ideia. Obviamente que se ganhar é um cenário lindo, maravilhoso, mas o empate eu tô tranquilo, eu tô até pensando se eu já não assinaria agora o empate para evitar desgaste, sabe, mas eu acho que é um jogo tranquilo, assim, para empatar, e é lógico, não querendo ou não, é um jogo pra gente ver o quão forte está realmente o time, né, no aspecto de jogo, não de mental, porque de mental a gente já sabe que é forte pra cacete,
mas de jogo, porque é contra o principal adversário do momento, né? Então vai ser um jogo de final, e às vezes esse nervosismo, faz o jogo ficar ruim. Lembra do ano passado, como foi Palmeiras e Flamengo no Allianz? Foi uma merda. Opa, foi um cocô. Foi ruim. Ô Danilo, eu tenho muito essa visão, e acho que o palmeirense tem sempre esse olhar, né? Ah, ganhou do Corinthians, mas o Corinthians tá mal. Ah, ganhou não sei o quê, mas não sei o quê, não sei o que lá. Ah, ganhou porque não sei o quê, porque não sei o quê, não sei o que lá. Sempre tem um não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas agora não tem não sei o que lá, né? Porque é o Flamengo. Eu tenho um desejo para esse jogo, né? É claro que é muito cedo falar de escalação, nem vou tocar nesse tema, mas é que o Palmeiras fizesse uma atuação sem discussão, sabe? Ganhar ou não é outra história. Tem outros, né? Outros componentes do futebol, que é a organização do caos, a gente não consegue determinar, nem controlar, como diz o Abel Ferreira. Cara, possa ser um jogo bom mesmo do Palmeiras? Deu uma leve cortada. A sua pergunta final foi: você acha que pode ser um jogo bom, é isso? Você tem essa expectativa, né? Não é um jogo bom, mas que o Palmeiras possa fazer um jogo. Tá aí quase indo para o Mundial, Copa do Mundo de Clubes, né? Só 4 brasileiros vão, os outros vão, ó. É isso, vamos começar assim, porque os caras estão nessa vibe com a gente. Então, é hora já, porque não me parece. O Abel meteu o pé no acelerador, cara. Ele não tá poupando os principais jogadores. Os caras estão entrando, jogando, Piquerez, vai embora, Gomes, Giai, vambora. Um ou outro ali, sim, 2, 3, às vezes 5. Eu achei até estranho ontem ele não colocou o Rios para jogar, porque o Rios está suspenso do jogo do Flamengo, colocou só no segundo tempo, né? Achei estranha essa decisão também. Que o Evangelista precisava de ritmo, talvez, não? Pode ser. É difícil, assim, o Palmeiras chegou nesse momento, né, que é difícil a gente fazer uma leitura do que vai acontecer 100%, como a gente conseguia fazer em outros momentos, em outros campeonatos do ano passado, especialmente, falava, não, esse aqui não vão entrar porque domingo tem jogo, então na altitude eles nem vão. E o Abel tem surpreendido, né, com esse modelo de jogo. E aí eu fico sempre debatendo e pensando comigo mesmo, assim, sobre essa questão de fazer um bom jogo, né, porque o Palmeiras, ele faz jogos muito seguros, né, normalmente. É difícil você ver o Everton sendo o principal jogador, como a gente vê no Santos, o Brasão, seu principal jogador, como a gente vê no Corinthians, o Hugo, seu principal jogador. No Palmeiras, o Everton faz boas defesas, mas não é que é o principal jogador, não é que ele segura, né? Então, assim, quando eu penso em jogar bem, tem vários itens, né? Eu vejo o Palmeiras jogando muito controlado ontem contra o Ceará, por exemplo. Cara, o Palmeiras segurava a bola, esperava posicionar, o Bruno Fux com a bola, às vezes ele fazia sinal, tipo, calma, vai para lá, vai para cá, e o Ceará lá na linha, lá atrás, segurando. Eu fui pro estádio onde dá para ver esses detalhes legais, né? E aí o Bruno Fux falava, bora, um olhava pro outro, bora, e começava, pá, os ataques, não sei o quê. Então o Palmeiras é muito organizado. Eu espero ver isso de novo com o Flamengo. Eu acho que o Palmeiras faz um jogo, mostra, e não tem ninguém que pode falar, o Palmeiras joga mal. O que às vezes as pessoas ficam querendo é o show, mas não vai dar show, né, massa? Não é o estilo de jogo desse time. É um jogo controlado, um jogo seguro, um jogo de correr pouco risco. Ontem teve alguns momentos, o Estevão deu um chapéu, ia ser um golaço, meu Deus do céu, mas não foi, o goleiro defendeu. Mas eu acho que é um jogo tranquilo, cara, não sei. Eu tenho tentado debater comigo mesmo o que é jogar bem. Eu não sei o que é. O que para você é jogar bem, por exemplo? Para mim, jogar bem é ganhar o jogo. Também. E assim, ó, para mim, no meu olhar, defesa segura. Defesa passa por isso, tá? Defesa segura. As 4 fases do jogo: como eu me defendo, como eu ataco, como eu me comporto na bola parada defensiva e como eu me comporto na bola parada ofensiva. Se você tiver uma média aí de 6,5, talvez 7 pontos, de 0 a 10, para mim tá excelente, cara. Eu sou de uma geração, tem muita gente fala, né? Nossa, nos anos 80 o jogo era diferente, era muito mais técnico, meu. Eu sou dessa geração, eu cansei de ver jogo horroroso, com gramado esburacado, entendeu? Então, cara, esse conceito é de cada um, Eu, depois que passei a estudar futebol,
desde 2005, que eu vim para a editoria do esporte, do futebol especificamente, eu comecei a detalhar um pouco mais essas questões de jogo, como que joga, como não faz, como que é feito, enfim. Aí, para mim, é o que cada um pensa, mas eu queria ver o Palmeiras fazendo um jogo daquele, sabe? Legal mesmo. Indo para cima. Como foi contra o Corinthians, por exemplo? Fala. Pois é, não, eu acho que isso vai acontecer, tá? Pelos 15 minutos vai acontecer. Eu acho que o Palmeiras vai fazer isso 15, 20 minutos. Depois vai segurar. Eu acho que esse é o meu desenho de jogo que eu tô imaginando. Uma coisa que, por exemplo, não pode acontecer é o que aconteceu no ano passado, quando o Palmeiras jogou contra o Flamengo no Maracanã. Quando ficava se segurando quando jogou contra o Botafogo, no Engenhão, no Newton Santos, quando tomou pressão pra cacete. Esse tipo de coisa, o Palmeiras não vai mais fazer. Então, a partir do momento que a gente sabe que o Palmeiras tá nesse nível, pra mim tá bom, entendeu? Claro, se der pra ganhar com 4-0 e dando olé, aliás, o Abel não gosta de gritar olé, mas eu gosto pra caramba, cara, vai ser lindo. Mas se não der, se ganhar de 1-0 e controlar e o Everton fazer uma defesa, pra mim isso é jogar bem. Entendeu? Então, assim, esse é o debate. Assim, eu vejo o Palmeiras muito, muito maduro, cara. Eu vejo um momento muito bom do time. E é isso que eu digo. Eu acho que eles sabem ler o jogo de uma maneira diferente, cara. É um negócio assim que é uma consciência. É uma maturidade, né? Ali, uma maturidade. E olha que o time mudou bastante, tá? Mas mesmo assim, você consegue ver o Gomes coordenando. Até o Fux, é o que eu falei. Eu fico impressionado como o Fux chegou agora, cara. Ele põe a bola no pé, pisa, levanta a cabeça, olha e começa a fazer assim, ó, como se ele tivesse no time há 20 anos, cara. Isso é uma coisa legal mesmo. Tá assim, e chegou agora. Então tem alguns detalhes de time que você vê e o jeito que os caras estão, e aí tudo, né? O jeito que os caras comemoram, o jeito que os caras reclamam, o jeito que eles estão ali no banco. Ontem eu tava bem atrás do Abel no banco ali, tem um amigo meu, o Marcel, que tem uma cativa antigona lá, e vira e mexe, sobra a cativa dele, ele me empresta. Eu fiquei bem atrás do Abel. Cara, a hora que o Palmeiras fez o 3, o Flaco Lopes foi comemorar com o Abel e depois o Abel ficou fazendo uma piada. O banco inteiro levantou, rindo. O Abel pôs a mão na barriga de tanto rir, assim. Os caras acham... Você vê um clima, um momento, sabe? Assim, é o que a gente falou em outro programa do Dois Toques aqui, né? Que é o famoso... O Todos Somos Um voltou. Aquele Palmeiras com identidade voltou. E, pô, foi preciso fazer uma limpa para isso, né, Massa? Então, assim... Faz parte, né? Esse momento certo de fazer é muito difícil, né? O ano passado foi isso. Não dá para garantir título esse ano, mas isso eu percebi lá no Paraguai, quando passei um dia quase inteiro lá no hotel do Palmeiras, viu? Ficou muito claro para mim. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, primeiro aí do Gazeta Esportiva, falando muito desse confronto de domingo contra o Flamengo, esse jogo tão esperado por toda a mídia, né? Então a nossa torcida palmeirense está muito ansiosa para ver esse jogo. Você viu aí, para fechar o vídeo aí, o Massini falando muito sobre a expectativa que o Palmeiras venha fazer um bom jogo, se postar bem, e a gente acredita que sim, pelo momento, pelo clima, né, que tá dentro do Palmeiras. Ele falou aí da viagem, o Diego falou também aí que estava no jogo contra o Ceará e viu o clima que estava dentro de campo. O time vai muito bem, se conversa. Ele no primeiro momento não entrou tão bem no jogo, mas ele consegue entender o jogo, como está funcionando, e consegue se ajustar. Então sim, o nosso Palmeiras, ele vai muito forte para esse confronto contra o Flamengo, e a gente fica nessa expectativa de ver um bom jogo. Sabe que são os dois melhores elencos do Brasil, então a competitividade vai ser lá nas alturas, e a gente fica aí aguardando, se Deus quiser, mais uma vitória do Verdão. Então eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado aí no vídeo, o que você concorda, o que você discorda, deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, vai lá, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias, e deixe o seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada, um grande abraço.